Papai querido, eu sei que o Senhor já tem falado ao coração da tua serva, Papai querido. Papai querido, então, que ela possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, conduzir, Senhor, este culto, porque aquilo que o Senhor falou ao coração dela, Papai querido, que ela possa passar, Senhor, para nós, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos sair aqui cheio da tua graça, cheio da tua presença, Papai querido. Usa ela com ousadia, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Pode se assentar. Louvor, obrigado. Coisa linda. Aleluia. Noite quente, né, gente? Caiu uma chuvinha, eu achei que ia refrescar um pouquinho, parece que esquentou mais, né? Falei, ficou mais quente. Mas vai aquecer mais um pouco, porque Deus vai aquecer o nosso coração, amém? Estamos numa noite onde a graça do Senhor está disponível. Você está num ambiente onde a graça e o amor de Deus pode ser manifesto. Então, abra seu coração, amém? Vamos para a palavra. Gostaria que você abrisse comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 43 em diante. O Gedô está aqui, glória a Deus. Vamos ler? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse ao seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus. Rabi significa mestre. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E disse Jesus, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Então acrescentou, na verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aplaudam essa palavra, filho. Queridos, quando eu estava meditando qual palavra eu iria ministrar, o Senhor bradou no meu coração o Evangelho de João. E, amados, quem nunca na vida julgou uma pessoa pela aparência? Pela sua forma de vestir, pela sua forma de andar, ou até mesmo de onde a pessoa veio, a cidade que ela veio. Infelizmente, como seres humanos, muitas das vezes nós nos pegamos julgando as pessoas pela aparência. Sabe aquele ditado assim, a primeira impressão é a que fica, sabe? Isso não é legal, essa tese. Por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa é como esse caderno aqui, ó. Uma pessoa é só, quando você julga ela pela aparência, você está vendo só a capa. Mas a vida daquela pessoa é o livro inteiro. Então ela tem uma história, ela tem um processo que ela enfrentou, ela tem uma caminhada, às vezes cristã, às vezes uma caminhada na vida louca, na vida errada,
mas ela tem uma história, né? Ela tem uma criação, uma descendência. E muitas das vezes, quando nós julgamos pela aparência, na maioria das vezes, nós podemos nos frustrar quando conhecemos a pessoa. Eu falo que uma boa, uns 30 minutos de conversa, dá para você, não é nem discernir, porque discernir você discerne no espírito, mas assim, dá para você mais ou menos assim ter uma noção de como é essa pessoa, se ela é simpática, se ela se ela tem empatia, se ela é uma pessoa que tem, não é conhecer a vida dela toda, mas assim, você consegue ter empatia, você consegue ter conexão com aquela pessoa com 30 minutos de conversa. E é um erro muito grande quando nós julgamos pela aparência. Por quê? Porque, gente, o próprio Jesus nos ensinou que nós não devemos julgar ninguém, muito menos pela aparência. Por quê? Porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, você já está em trevas. Não estou repreendendo a igreja não, tá? É só uma introdução para você entender aonde eu vou chegar. Então, não faça mais julgamentos pela aparência. A gente tem que ter cuidado com isso. Com todos, querido. Com todos à sua volta. Procure olhar as pessoas como igreja. Estou falando aqui para crente, como igreja. Procure olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Sabe? Um olhar que não vê só a capa, mas que vê além. Amém? E voltando para o texto, o Evangelho de João, ele é um livro que fala muito da divindade de Jesus. Ele fala muito de amor, tanto que é o apóstolo João, o apóstolo do amor, conhecido como apóstolo do amor. E ele revela o amor de Jesus à humanidade, a comunhão com Deus. Ele fala sobre o novo nascimento, o nascimento em Cristo mesmo. Né? Aquele encontro de Nicodemos ali com Jesus trouxe essa ênfase do novo nascimento. Ele fala também ele retrata milagres que nós não encontramos nos outros livros sinóticos. O que são os livros sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos, pastor? Porque eles se assemelham, eles são parecidos. Se você for pegar os três, você vê que a genealogia, as parábolas, os milagres, eles se assemelham. Então, esses são os evangelhos sinóticos. O evangelho de João, não é que ele vem na contramão, não é isso, mas ele traz uma revelação profunda de Jesus. Então, assim, ó, você que é novo convertido, pega o evangelho de João e, ó, na linguagem assim pejorativa, come ele, mas assim, se alimenta dele. Porque você vai conhecer um Jesus assim, de muito amor, gente, de muita graça de Deus. E no livro de Mateus e Marcos e Lucas, eu estou entrando aqui na história de um dos discípulos de Jesus, que é Natanael. É desse discípulo que eu vou falar. Na verdade, eu vou falar de Jesus, mas Natanael foi o encontrado por ele. Natanael, nos outros livros sinóticos, que é os três lá que eu falei, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele não é conhecido como Natanael. Ele é conhecido como Bartolomeu. Ele tem um outro nome nesses livros. E por que Bartolomeu? Eu estou um pouco assim, explicando o texto para vocês. Por que Bartolomeu? Porque quando fala Bar, não está fazendo menção totalmente da pessoa. Está fazendo menção de quem ele é filho. Por exemplo, Bartolomeu é filho de Tomai. Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Não está falando realmente da pessoa em si, mas do seu pai. Está fazendo uma referência ao seu pai. E Natanael, ele tem um significado. Né? Eu fui atrás do significado do nome de Natanael. E é presente de Deus. Deus deu. Grava isso no seu coração. Presente de Deus. Deus deu. E Natanael, ele tem um encontro com Jesus. Né? Na verdade, Jesus vai ao encontro dele. Ele chega, Jesus está ali pelas redondezas da Galileia e ele resolve ir a Galileia. Para quê? Para ter esse encontro. Na verdade, não foi só esse encontro em pontualidade, por quê? Porque Jesus estava aqui em uma grande obra.
estava começando a chamar os seus discípulos. E assim, aqui o Senhor já ministrou muito ao meu coração. Por quê? Porque dentro do coração de Jesus, estes homens já foram escolhidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro do coração de Jesus, você já foi escolhido. E não é eu que estou dizendo, não, a pastora não, é a própria palavra. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Isso está em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Efésios 1,4 diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E isso aqui que me despedaça por dentro. E em seu amor nos predestinou para sermos filhos adotados. Sabe, querido, talvez você não nasceu numa família boa. Talvez a sua descendência, eu falo porque eu posso falar da minha, tua descendência não foi boa. Talvez a tua criação não foi boa. Talvez hoje a sua vida, você olha para ela e fala assim, pastor, as coisas não entram no eixo. Sabe, igual eu vi aqui o Alan expondo o coração dele, o dia como foi. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Um dia não determina uma vida em Cristo, viu? Hoje é um dia mau, todos nós passamos. Mas eu quero te falar uma coisa, em todos os dias a mão do Senhor está agarrada em você. É você que decide, Senhor, o Senhor me escolheu no Senhor. Não importa o meu dia, não importa de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sou filho escolhido por Ele. Recebam isso. E Natanael, um escolhido, voltando para o texto, Jesus decidiu partir para encontrar esses discípulos. Antes de Jesus chegar em Filipe, Jesus passando, no capítulo de João 1, você vê, relatando isso. Jesus passando, João Batista ali com 2 dos seus discípulos, ele vira e fala, ó, eis o Cordeiro de Deus, sigam. E imediatamente os discípulos já deixam tudo e vão seguir Jesus. Sabe o que eu acho lindo de tudo isso? Deles deixar tudo. Quantos de nós, querido? Até para vir para a igreja nós pensamos assim, eu preciso mudar de vida primeiro. Para aceitar Jesus, eu preciso largar minha vida ruim primeiro. Eu preciso largar minhas mazelas. Pastor, um dia eu já fui muito firme, um dia eu já estive posicionada na presença, mas hoje eu estou largada, hoje eu estou fazendo o que eu quero da minha vida. Deixa eu te falar, larga tudo e segue Ele, querido. Ele é a cura para a sua vida. Não existe, deixa eu falar uma coisa com vocês, não existe meio termo, não existe muro. O muro vocês já sabem de quem que é, né? Não tem essa. Ou você está em Cristo, ou infelizmente, querido, é inferno. Hoje, se falar isso, é doído de ouvir. É doído, gente. Não tem um glória a Deus. Por quê? Porque ninguém quer ouvir falar de inferno. Mas ele é real, queridos. Ele é real. Assim como o nosso Cristo que está aqui, ele é real. E deixa eu te falar, você hoje tem a opção de escolher por Cristo. A pastora Simone, com muita maestria, sabe, com muita, não puxando o saco dela porque é uma mestre, mas com muita pontualidade, ela falou aqui sobre o livre-arbítrio. Como isso é forte de ouvir, queridos. Porque o livre-arbítrio realmente não é para você fazer da sua vida o que você quer. É para você escolher qual caminho você quer. A bênção ou a maldição? É Cristo ou não? Não tem meio termo. Então reflita, viu? E Jesus vai para Galileia, ao encontro dos seus discípulos, a chamar um por um. E ele chega ali, na cidade da Galileia, e ele se depara com Filipe. Depois que os seus discípulos foram, voltando aqui um pouquinho, para nós não nos perdermos, os discípulos que deixaram João Batista e seguiram Jesus, foram até ele e falou, aonde você dorme? E Jesus falou, vem e veja. E eles foram. E Jesus
chegando ali na Galileia, ele vê Filipe. E, gente, é tão lindo. Que olha o que ele fala com Filipe. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Jesus era muito pontual. Tipo assim, não tem assim, como está a sua vida? O que você quer fazer? Você me aceita? Não, segue-me. Por isso que eu falo que Jesus escolheu você, querida. Porque senão você não estaria aqui. Talvez hoje você pode não estar com a vida do jeito que você queria estar. Ou até olhando para a sua vida e falando assim: pastora, será que Jesus vai me querer desse jeito? Vai, querido. Ele diz: vem do jeito que você está. Ele é o consolo, querido. Ele é a cura, Ele é a transformação. Ele é a vida, Ele é a fonte. Sabe, tudo que você precisa, você tem nele. Você não precisa procurar em outros lugares, você tem nele. É que, infelizmente, muitos de nós não queremos o processo de caminhar com Cristo. Não é fácil, querido. Tem dia que as coisas não vão bem mesmo, não. Mas deixa eu te falar, não podemos resumir um dia por uma vida inteira com Cristo. Porque se você for parar para olhar, caminhar com Cristo não é dores não, querido. Você não é um filho da dor. Você não é uma filha da dor. Você é um filho do Pai da alegria, aquele que te remiu. Deixa eu te falar, o remidor está na casa. Você não está sozinho. Sai desse buraco em nome de Jesus. Eu estou falando debaixo de uma autoridade. Debaixo de uma autoridade, você não é filho da dor. Sabe essa vida que você viveu até hoje? Você pode colocar um ponto e começar uma nova história. Você pode começar de novo. Cristo é a esperança. Sabe? Mundo de trevas, Cristo é a esperança. Não existe amor maior, queridos. Um amor que constrange. Sabe aquele amor que entra nas suas entranhas? No meu encontro com Deus, eu estava até compartilhando isso no grupo de mulheres hoje. O meu encontro com Deus, ele foi único, pontual e preciso. Para a sua vida também é. Talvez hoje seja o seu encontro com Jesus. E você está disposto a largar tudo e falar assim: eu vou seguir. Sabe, sem argumentos: Senhor, eu vou te seguir. Existe um preço para seguir Jesus. Ele já pagou, querido. Para de olhar para a sua condição de vida. Sabe? Nós não vivemos um Jesus liberal aqui, não. Nós vivemos um Jesus que nos remiu da terra da nossa dor. Sabe? Eu já contei meu testemunho aqui, queridos. Não vou entrar muito nele hoje, não vou. Mas foi uma vida de muita dor. Sabe? Regada na prostituição, nas drogas, na criminalidade. E isso não é troféu na minha mão, é testemunho na mão de Cristo. É para levar vida. É para falar: ó, teve jeito para mim, pode olhar para mim, porque tem jeito para você, filho. Você está entendendo que tem jeito para você? E o Senhor vai lá e chama Filipe: segue-me. Só que Filipe, no versículo 45, depois dele ir seguir Jesus, ele vai, a palavra de Deus diz que Filipe encontrou Natanael. Quando você fala encontrei fulano, é porque você estava procurando, concorda? Ninguém encontra ninguém se não estava procurando. Peraí, eu encontrei, não, estava procurando essa pessoa. Então Filipe, ele vai procurar Natanael. E ele encontra. E aqui o Senhor falou muito comigo, queridos. Porque assim, até um ponto e uma vírgula, para Deus, filho, é uma frase. E olha o que ele falou: quem verdadeiramente tem um encontro com Deus, não consegue ficar calado. Você não consegue guardar isso só para você. Qual esposa que quando tem um encontro com Deus não quer que o marido esteja aqui? Está aqui um testemunhazinho. Ela compartilhou esse dia a alegria de ver você na presença, viu? Nós também estamos muito felizes. E quem tem um encontro com Deus não consegue ficar calado. Você não consegue guardar isso só para você, queridos. Você quer que outras pessoas também acessem esse amor, também acessem essa graça. Por quê? Porque
Porque, como eu falei, qual esposa não quer ver o seu esposo ali caminhando com ela? Qual mãe que não quer ver os filhos? Um dia eu escutei uma terapeuta falando, terapeuta cristã, e ela falou assim, olha, a probabilidade de uma mulher levar o marido a Cristo é 70%. Mas a probabilidade de um marido, um esposo, um homem, levar a esposa e os filhos a Cristo é quase 100%. Então, deixa eu falar para os homens aqui, vocês têm uma responsabilidade de nos cobrir. Eu vou compartilhar algo. O meu marido, toda vez que eu vou pregar, eu não entro em crise mais, né? Porque eu estou debaixo do ID, eu estou debaixo da cobertura do meu apóstolo. Não estou aqui por mim mesmo, eu estou aqui debaixo de um envio, de uma autoridade dos meus pastores. Eu peço oração para eles. E aí eu falo assim, ô Charles, põe a mão aqui na minha cabeça e ora por mim. Aí ele fala, já começou essa novela. Porque toda vez eu faço isso, queridos. Toda vez. Eu falo, filho, abaixo de Deus é você, querido. Então eu preciso que você faça isso. Então deixa eu te falar, maridos. Você tem essa responsabilidade sobre a vida da sua esposa, viu? Vai ter momentos que você vai ter que pôr a mão sobre ela, expulsar os capirotos. Aleluia, né, Adriana? Você vai ter que ser aquela mão que dá o envio, sabe? Então assim, ó, posiciona, viu, homens? Porque a chance da sua casa ser remida é 100%, viu? E continuando. Por que quem verdadeiramente tem um encontro com Deus, com Jesus, não consegue ficar quieto nem calado? Ele vai atrás. André foi quem chamou Pedro, Simão. Filipe foi quem chamou Natanael. Já era escolhido no coração de Jesus. Quando veio, teve uma palavra assertiva, porque Pedro mesmo, quando chegou diante de Jesus, Jesus já falou, ó, você não vai ser mais Simão. A partir de hoje tu és Cefas, que significa Pedro. E Pedro, rocha. Aí você vai estudar, você vai entender um pouquinho. Rocha. Pedro era impulsivo e instável. Sabe aquela pessoa desequilibrada? E aí Jesus vai lá e fala, ó, você agora é rocha. E rocha, ela é firme, hein, queridos? Você está entendendo? Que Jesus, ele tem uma biografia sua. E quando ele fala de você, ele não fala do seu momento. Entendeu, Ala? Quando Deus fala de você, Ele não fala do seu momento. Ele já te viu lá na frente, filho. Deus é especialista, gente, em nos conhecer. E Filipe, chamado por Deus, vai ao encontro de Natanael. Não consegue ficar calado. Atos 4:5, se puder pôr aí. Eu tenho aqui, mas se puder pôr aí. Pedro e João são presos. E eles são interrogados. Porque isso aí depois da ressurreição de Cristo. Eles são interrogados por que ele estava falando de Jesus ainda, por que eles estavam fazendo milagres, operando. E eles falam, olha, não podemos, na continuidade do texto, numa passagem ele fala, não podemos deixar de falar do que temos visto e feito. Aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você tem autoridade para transmitir. Você pode dizer, como a Restaurando mesmo diz, olha para mim, tem jeito. E esses discípulos falam, olha, não podemos deixar de falar. Em certa ocasião, Jesus vai ao encontro de uma samaritana. Esse encontro ele foi intencional. O próprio Jesus que marcou esse encontro com ela. Ele estava ali no poço esperando que ela viesse. Os discípulos foram para a cidade comprar comida. Estavam tudo com fome. Pensa, gente, 12 homens e 2 mulheres. Meu Deus, aonde eles chegavam era a comissão de frente nos restaurantes. E Jesus ficou ali, naquele encontro intencional com essa mulher. E a Bíblia fala que essa mulher, quando ela tem a revelação de Jesus, pensa, vamos lá comigo, essa mulher era rejeitada, deprimida, sem amigo, porque ela só ia ao poço sozinha, uma mulher divorciada, então uma mulher que não podia nem entrar no templo, gente. Ela mesma fala ali para Jesus que ela não podia entrar no templo. Mas, quando ela tem esse encontro com Jesus,
A palavra é tão linda em dizer que ela se enche de alegria, queridos. E ela deixa o cântaro dela e vai para a cidade. Ela fala, eu vou contar para todo mundo. Eu mesmo encenei essa peça aqui, debaixo da missão do pastor Ronaldo na ministração dele. E foi tão lindo, queridos, porque Deus falou muito comigo. Ela largou o cântaro dela e foi seguir, foi falar de Jesus. Os discípulos foram na cidade, não trouxeram ninguém para Jesus. Aquela mulher, de primeira mão, na hora que ela recebeu a graça de Deus, quando ela recebeu a revelação de quem Jesus era, de imediato, ela foi anunciar para uma cidade inteira. E ela converteu aquela cidade, viu, queridos? Ela foi uma evangelista naquela cidade. Por que eu estou falando isso? Por quê, queridos? Porque se nós entendermos o que nós carregamos de Deus, não é o tanto que se anda perto, apesar de que é bom estar perto do Senhor, mas o que você carrega de Deus é o mais importante, querido. Aquilo que você deixa o Senhor colocar em você. Ele tira coisas de você? Tira. Se eu perguntar para você se Deus não tirou coisas de você, tirou. De mim tirou, querido. Os vícios, a prostituição, a vontade de matar, Ele tirou. Mas Ele também colocou muito amor em mim. Ele me colocou muita graça em mim. Ele me fez ver que é possível ter uma família. Eu não tinha expectativa de ter família, queridos. Vocês têm noção disso? Uma pessoa virar e falar assim, sabe aonde o sentimento bate? É na sola do pé. Coisa do cão, gente. Não. O sentimento bate no meu espírito. Eu tenho amor pelo Senhor. Eu tenho amor por vidas. E essa mulher vai lá e anuncia Jesus. E sabe qual que é o time dessa história dela aqui? O apóstolo nos presenteou com essa revelação. Ela larga o cântaro, queridos. Ela deixa o cântaro dela lá e ela vai anunciar as boas novas, anunciar aquilo que ela tinha recebido. Sabe o que esse cântaro aqui representa? As frustrações da vida dessa mulher. Os divórcios que ela teve. O sofrimento que ela teve. Ela falou, olha, chega, não quero mais. Os discípulos até falam assim, você deixou o seu cântaro? Não quero mais não. Muito obrigado. E ela vai anunciar as boas novas. Deixa eu te falar, tudo que você deixar para trás para seguir Jesus vai valer a pena. Pode ter certeza disso. Eu estou falando isso debaixo de uma autoridade do Senhor. Tudo que você deixar para seguir Jesus vai valer a pena. E ela recebe Jesus, ela recebe a vida. E ela leva a vida por onde ela passa. A fonte agora está jorrando de dentro dela. Aonde ela chega, tem a evidência de que ela carrega algo que não é dela, mas que veio do céu. E continuando o texto, em João 1,46, 1,45 ainda. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Queridos, aqui eu entendo que nós podemos saber muito de Deus e não conhecê-lo verdadeiramente. E por que eu digo não conhecê-lo verdadeiramente? Os historiadores dizem que Natanael, ele era um estudioso da Torá. Ele era um homem letrado, ele entendia, né, da Torá, ele sabia das profecias que tinha sobre a vinda do Messias. Então ele tinha um entendimento, ele sabia que Jesus, que o Messias, nasceria em Belém, não em Nazaré. Mas quando chega, Filipe fala com ele assim, olha, Jesus de Nazaré, ele de cara já fala, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Na cabeça de Natanael, tipo assim, esse Jesus aí é um farsante, não é o Messias. Por quê? Vou te explicar. Quando Jesus nasceu, estava tendo um censo. Herodes queria ter o controle,
Não é diferente dos dias de hoje, né, gente? O mundo quer nos controlar, mas nós estamos debaixo do governo de Jesus. Nós não andamos conforme o controle e o sistema do mundo. Mas Herodes mandou fazer um censo para saber a população, conhecer a população, saber quantas pessoas tinha em cada distrito, dividindo, né? Cada distrito, ele queria ter o controle. E aí, Maria estava grávida já de Jesus. José pega ela e leva para a cidade de Belém, para eles poderem participar do censo. Quando chega lá, a cidade cheia. Por isso, vou só dar uma adentro aqui. Jesus não era pobre, tá, gente? Jesus nasceu no estábulo porque a cidade estava muito cheia. Naquela época, por causa do censo, todas as hospedagens, as pessoas que moravam fora, igual quando a gente vota onde? Na nossa cidade. Se você está fora, você ainda vai lá e justifica depois. Mas naquele caso ali, as pessoas iam para a cidade para participar do censo. Então a cidade estava cheia. Por isso que Jesus foi lá para o estábulo. E para se cumprir também a profecia que tinha sobre a vida dele. E aí, Jesus tem esse momento da vida dele. Chega depois, né, o anjo aparece para José e fala, ó, pega o menino e foge para o Egito. Depois ele vai viver em Nazaré e ali ele cresce e tem a parte da hombridade, ele vira homem e tal. Depois vem o ministério dele. Filipe, Natanael tinha esse entendimento, porque ele era um estudioso da Torá. Ele falou, não, se ele veio de Nazaré, então ele não é o Messias. É aí que entra, quando eu falei lá no começo com você, que nós não podemos julgar pela aparência, ou pelo que os outros falam. Nós precisamos conhecer a história por inteiro. Nunca, queridos, forme opiniões de pessoas pelo que você ouviu. Conheça as pessoas. Eu vou falar algo aqui. Quando eu cheguei na restaurante, eu cheguei meio moribunda, sabe? Eu não sei se você é moribundo, mas se você é, Deus vai te pegar. Eu cheguei meio moribunda, não gostava de falar com ninguém. Me enfiava atrás de uma cara amarrada, achando que eu era a boa. Estou me desmascarando aqui, viu? E aí, a Adri, ela tem um jeitinho meio agitadão assim, né? Quem conhece a Adriana aqui, gente? Quem conhece a Adriana aqui, gente? Amiga, eu não vou te expor não, viu? Vou falar uma preciosidade que eu tenho de você. E a Adriana, né, ela tem esse jeitão assim. Eu olhei para ela e falei, gente, essa mulher deve ser estúpida. É porque o Senhor, na hora que estava ministrando, Ele me tratou. Eu falei, tem esse jeitão assim, né, marrentão, mas muito de mim, gente. Porque eu também tenho um pezinho assim, sabe? Meio ignorantona, ignorante. Só que a Adri, eu fui conhecer ela. Eu fui chegar perto dela, né? Eu lembro que tinha um presbitério, e aí eu fui fazer parte. E, gente, hoje, eu tenho não só a alegria de caminhar do lado da Adriana, mas eu consigo conhecer o coração dela. Ela é hospitaleira, ela é amorosa. Por mais que ela tenha esse jeitão assim, ela é amorosa, gente. E quando eu cheguei, tipo assim, ela me acolheu de uma forma. Então, assim, por que eu estou falando isso? Tá, Adri? Para que você entenda que nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Não crie na sua mente ou no seu coração, sabe, versões das pessoas porque ouviu falar. Até da nossa aposta, gente, eu tinha um pouco de receio. Eu tinha. Sabe, eu ouvi o povo falar assim, tem que saber como é que fala, tem que saber como é que chega perto dela. Realmente, perto de um homem e de uma mulher de Deus, assim como eu e você tem que saber como chega. Ninguém vai chegar de qualquer jeito, vem gritar com os outros e achar que os outros é bobo. Não é, né, gente? Ninguém. Mas eu criei dentro de mim uma resistência. E o dia que eu sentei com ela, eu falei, e de cara ela já me chamou logo de filha, gente. Se ela estiver ouvindo isso, ela vai dar risada. Ela me chamou de filha. Aquilo ali pra mim, sabe, foi um acalento no meu coração, gente. Sabe, cheia de demônio, cheia com a cabeça cheia. E eu precisando saber se eu ouvi uma palavra assertiva. Tem momentos que é duro? Tem, gente. É igual bezetacil. Para pensar bezetacil. Aonde que a gente toma bezetacil, gente? Não precisa falar não, só pensa aí. Dói demais, gente. Ano passado eu peguei um resfriado muito forte, muito forte. E eu tive que ir para o hospital.
Quando eu cheguei lá, o médico não me deu uma só, né? Me deu uma bezetacil e uma outra, que também era oleosa. Eles acham que a enfermeira vai saber. Gente, eu saí assim, ó. E eu, enfermeira, num grandão assim, eu falei, meu Deus do céu, porque nem para mandar uma mulher delicadinha, os dois lados. Gente, eu saí assim, ó, diante de Deus, assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E o Charles ia me buscar, não estava lá, e eu sozinha. Eu falei, para sentar, gente, eu não conseguia nem sentar. Eu fui entrar no carro, o Charles deu risada, porque eu entrava assim, ó, meu Deus do céu, eu nunca tinha tomado. Por que eu estou falando isso? Porque bezetacil dói, mas cura o corpo todo, gente. De tarde eu estava boa, sabe assim, eu já estava levantando, já estava reagindo, a febre já tinha ido embora, que estava 39 graus. Então assim, às vezes você vai ouvir uma palavra que é dura, mas deixa eu te falar, pode doer, mas vai te curar, queridos. Vai te curar. Se for aplaudir Jesus, aplaude direito, gente. Bonito, pra ele. Pra mim, não. Então, eu fiquei maravilhada com aquele carinho que ela teve comigo. Eu posso dizer, gente, que a apóstola, ela é mais amorosa que o apóstolo. O apóstolo é paizão, sabe assim? Tipo assim, de bater com a cinta. Ele é esse paizão, sabe, com palavra assertiva, com direção. Mas a apóstola, ela te acolhe, querida. Então deixa eu te falar, você que está aqui, que já é da casa, vocês que chegaram hoje, tem visitante hoje, gente? Levanta a mão para mim te conhecer. Glória a Deus, olha aí, gente. Aplauda Jesus por essas vidas, gente, olha isso. Dói mais cura, viu? Leva essa aí, dói mais cura. Mas por que eu falei tudo isso? Porque a gente não pode construir, sabe, a nossa versão das pessoas por aquilo que falam. Conheça as pessoas, esteja perto, sabe? Queira saber o que essa pessoa gosta, sabe? Os nossos apóstolos, os pastores, gente, sabe? Tem muitas pessoas, foi ontem nós estávamos falando sobre isso, a lei de, me deu sabe? Tem pessoas que pensam que nós ficamos ali, que nós não fazemos nada, gente. Vocês não têm noção. Não é fácil não, gente. Quer trocar de lugar comigo? Uma semana da minha vida tu vai ficar louco. Não tô brincando não, viu? É sério, tô rindo, mas é sério. Mas a gente tá aqui para ajudar, para guiar vocês. Não é ser melhor do que vocês. Então, tira isso, viu? Se você chegou a julgar pelo olhar, pela aparência, ou por uma situação que aconteceu diante de você, ou pelo que falaram, peça perdão. Eu não sei porque que Deus está tratando isso, mas eu sei que tem um propósito. Amém? E Natanael, por ter esse conhecimento, ele julgou Jesus. Ele falou, esse aí é o Messias? Só que aí Filipe, como eles eram amigos, eu acredito que Filipe foi por causa de Natanael. Porque ele já duvidou no coração, pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré é uma vilinha de 8 mil habitantes, ou menos. Ele julgou, mas ele foi porque Natanael virou para ele e falou assim, vem e veja. Você vai vir e você vai ver com seus próprios olhos se ele é ou não. Quando ele chega, queridos, olha isso. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus já tem logo uma palavra para ele. Está aí, ó, o verdadeiro israelita. Jesus não olhou para ele e falou assim, você já duvidou de mim. Não, Jesus já falou, olha, um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. Ele foi sincero. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer realmente esse Jesus que nós caminhamos. Mas é conhecer mesmo. É conhecer de se relacionar, de andar perto. E quando fala a palavra conhecer, biblicamente falando, está relacionado em ter intimidade, em ter profundidade, em ter intensidade. Não é só o conhecer de ouvir falar. Eu conheço de andar perto, eu conheço de estar junto, sabe? Esse tempo nosso aqui, ó, é um tempo que nós compartilhamos aquilo que Jesus está fazendo, é aquele tempo que você se alimenta. Mas o lugar de você conhecer é no teu quarto, queridos. É com os teus joelhos dobrados e falar assim, Senhor, pode vir porque eu estou disponível. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor no meu coração. Eu estou diante de pessoas aqui que talvez se distanciou do Senhor. Eu quero te dizer, Ele está te dando uma chance para você voltar.
E o conhecer, eu fui ver essa palavra no hebraico, é iadá. Fazer saber, tornar conhecido, declarar, ser anunciado, revelar, ter relações. Aí a palavra fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E farei saber, e a verdade vos libertará. E tornarei conhecido, e a verdade vos libertará. E declararei, e a verdade vos libertará. O desejo de Jesus é se relacionar, queridos. É ser uma verdade na sua vida. Eu estava falando isso ontem numa reunião com a comunhão. Ser uma verdade nos dias de hoje é um escudo para nós, querido. O mundo está uma mentira, está uma farsante. Eu estou falando isso debaixo de autoridade de Deus. Você vai para a televisão, para os canais de televisão, é uma vergonha, queridos. Sabe? Um caminhar debaixo de mentira. Só que nós não. Nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos as verdades de Cristo para a nossa vida. Então busque conhecer. Ah, pastor, eu ainda não tenho esse desejo. Ou então, pastora, eu ainda não o conheço. Ou então, pastora, eu caminho com Jesus, eu estou aqui na igreja, eu estou buscando, mas eu não conheço. Deixa eu te falar. Ou então eu não senti. Eu já ouvi pessoas falar, pastor, eu ainda não senti de entregar minha vida para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus, você não sente, você conhece. Eu sei que Ele chegou. Depois que você está caminhando um tempo já com Cristo, queridos, chega um momento na sua vida, principalmente se você está num tempo de dificuldade, num momento de prova, deixa eu te falar, você pode até não sentir, mas você pode falar, eu conheço e eu sei que Ele está comigo. Sabe, o declarar essa verdade na minha vida, Pai, eu te conheço, a tua presença é real. Não é sobre sentimento, queridos. Deus pode mudar, tocar na sua estrutura, no seu sentimento? Pode. Mas Deus quer que você o conheça. E o conhecer tem que ser profundo. Tem que ser verdadeiro. Natanael foi lá, diante de Jesus. E Jesus fala, ó, eis aí, um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E israelita por quê? Porque ele era um cidadão moderno do Estado de Israel, independente da sua origem etênica, chique para falar, ou religião. Onde não há falsidade, Jesus viu o coração de Natanael. Quando ele chegou diante ali, ó, o Senhor não viu a aparência. Ele pode ter visto a aparência, pode ter olhado Jesus, olhado a cidade de Jesus, mas Jesus não, Jesus olhou para ele e falou assim, em você não há falsidade. Em você é um coração sincero. Sabe o que Deus quer de nós? Um coração sincero, queridos. Um coração entregue. Não é fácil, não é rápido o processo de conhecer o Senhor profundamente, não. Mas é possível. Você pode acessá-lo. E por que ser uma verdade é um escudo? Porque não adianta a gente se esconder por trás de uma profissão, por trás de uma família bem-sucedida. Não adianta a gente se esconder por trás da religião, nem por trás de um tá tudo bem. Quantas pessoas a gente manda uma mensagem ou até mesmo encontra e fala, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Sabe, mas você vê que a pessoa não está bem. Por dentro está destruído. E não consegue pedir ajuda. Sabe, não consegue ter confiança nas pessoas. Deixa eu falar, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir. Pessoas nos ferem, querida. Ferem, até dentro da igreja. Mas pessoas também nos curam. Elas também são canais para nos abençoar. Pode não ser a mesma pessoa. E está tudo bem. Mas Deus vai usar alguém, queridos. Agora, se você não consegue se abrir, se você não consegue se despir, ser uma verdade, falar assim, pastora, a minha vida está destruída mesmo, o meu casamento está indo por ralo abaixo, me ajuda. Como que você quer que Deus mude esse cenário? Na maioria dos milagres, quando Jesus chegava, Jesus perguntava, o que você quer?
Sabe por que ele falava, por que você quer? Porque tinha que ser uma verdade que você declarasse. Me cura, Senhor. Cura é para quem quer, querido. Não é para quem pode, não. Eu posso ser curada por Jesus, não. Você quer? Você está disponível para ser curado? O encontro com Deus está chegando aí, queridos. Você quer um lugar de cura, de paternidade? Encontro com Deus, querido. Lá é revelação de paternidade, assim, de uma forma profunda. Sabe quantas pessoas estão sofrendo na sua vida por falta de uma paternidade curada? Não estou falando de paternidade terrena, não. Porque talvez você pode ter vindo de uma boa família. Seu pai pode não ter sido um bom pai, mas você veio de uma boa família. Eu estou falando de uma paternidade em Deus. Sabe? Uma paternidade curada que fala com você assim, ó filho, eu estou disponível para acessar todas as áreas da sua vida. O meu encontro aqui da Restaurando, queridos, detalhe, eu já vim de outro ministério. O primeiro ministério que eu estive. E esse aqui o último, em nome de Jesus. Eu já tinha passado por 9 encontros, trabalhando, servindo, palestrando. Mas quando eu cheguei no encontro da Restaurando, eu estou dando adentro assim para o encontro, porque está pertinho, viu, gente? Eu acho importante falar, tem muitos visitantes, já pega para você esse convite, viu? Deus está falando com você, pega para você esse convite. E no meu encontro, quando foi o momento ali, eu não vou entrar dentro do que acontece lá, porque a paternidade é pessoal. Encontro é peculiar, é pessoal, é você e Deus. Eu estava ali no momento com uma pastora, que é a pastora Ivone, né? Ela tem o meu coração nas minhas confissões. E, gente, vi um bolo aqui, ó, para falar, tipo assim, porque a gente se esconde muito. Um bolo me pegava aqui, ó, e tipo assim, era uma dor e eu não conseguia pôr para fora. É muito sério isso. A gente adoece. Pastora, como é que você fala isso com tanta liberdade? Porque eu sei. Quando você não se permite ser curado, sabe esse bolo aqui, esse nó? Ele sai no seu corpo, querido. Quem estuda a alma pode dizer, pergunta por Leite. A gente fica doente. Traições que não perdoa. Divórcios. Dores de uma família inteira que você carrega. E aí você não consegue romper. Sua vida não vai. Só que quando você chega diante de um pai que tem cura para você, que foi o que me aconteceu, eu consegui falar, queridos. Sabe, eu lembro da pastora Ivone me acolher, ela me olhar assim e falou, vai no seu tempo. Mas eu pus para fora a parte mais obscura da minha vida, aquilo que eu tinha feito, e coisas que eu tinha feito de ruim para as pessoas, querido. Ruindade. Pensa numa coisa bem severa aí. E eu consegui pôr para fora e falar assim, eu não quero mais carregar isso. O passado tem consequências? Tem, queridos. Mas quando você entrega na mão de Jesus, Ele lança no mar do esquecimento os seus pecados e as suas dores. É muito forte isso. Sabe o que é o mar do esquecimento? É não lembrarei mais disso, filha. Sabe essa área da sua vida, eu não vou mais lembrar. Eu tenho uma nova história para você. Então deixa eu te falar. Se você não foi, vá. Vem e veja. Vem e experimenta. Querido, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O louvor já subiu, gente. Eu estou na metade. Estou brincando. Estou brincando, viu, gente? Não tem nem glória a Deus. Vou chegar lá, vou atingir o alvo. Mas é isso. Não é só isso. O encontro pessoal com Jesus pode mudar a sua história. Você pode dizer, ó, eu era uma rândala ontem e hoje eu sou outra. Você pode ter um caminho novo com Jesus. Você pode fazer uma história nova. Sabe, queridos, se você deixar Ele te tocar, se você deixar Ele te tocar de forma real,
Senhor, o Senhor sabe os lugares escuros da minha vida. O Senhor sabe os lugares de dor na minha vida. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais carregar isso. Eu quero viver debaixo daquilo que o Senhor fala ao meu respeito. Você pode ter certeza. Esse encontro vai mudar a sua história. Esse encontro vai mudar a sua vida. A decisão é sua. Ah, pastor, Jesus ainda está chamando os seus discípulos? Tá. Porque ele falou, ele deu uma ordem aos filhos, aos discípulos, ó, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Façam discípulos, batizem. Então esse evangelho nos alcançou hoje. Os nossos irmãos do passado fizeram um caminho para chegar até nós e falar assim, olha, você também é escolhido. Você também é um escolhido do Senhor. Só que a decisão é minha e sua. Quantas pessoas, queridos, eu não sei aqui, que abandonou o primeiro amor. Agora eu estou falando para crente. E por que abandonou? Coloca aqui para mim Apocalipse. Eu estou caminhando para o final, viu, queridos? Tinha mais um pouquinho, mas aprove o Senhor. Apocalipse. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Eu acho que é o 2:1. É forte, hein? Essa carta está direcionada à igreja de Éfeso. Olha o que diz aqui, é o capítulo 2, o versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não suportas o mal, pois puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pastora, por que você está falando isso? Porque esse deixar aqui é muito profundo, queridos. O deixar é diferente de você perder. Porque aquilo que você perde, vamos dizer que eu perdi isso aqui, ó. Senhor, me ajuda a encontrar. O Senhor te ajuda. A palavra do Senhor diz que a mulher da dracma, ela perdeu uma dracma dentro de casa, um valor, algo valioso. Você quer coisa mais valiosa que a presença? Ele perdeu dentro de casa. E a palavra diz que ela acendeu uma luz, que é o Espírito Santo, e ela varreu a casa. Ela pôs as coisas no lugar e falou, não, eu sei, eu tenho esse valor, eu tenho o Senhor na minha vida, eu vou encontrar. Eu perdi, mas eu vou encontrar. Agora aquele que abandona, que deixa, ele precisa voltar para buscar. Por quê? Porque quando você abandona, vamos dizer que esse aqui é o meu primeiro amor. Eu abandonei. Você substitui por outra coisa. É muito forte isso, querido. Quando você abandona o Senhor, você substitui Ele por pessoas, você substitui Ele por lugares, você substitui Ele por situações, por riquezas. Quando você perde, Senhor, me ajuda a encontrar. Se perdeu dentro de mim. Mas quando você abandona, porque a palavra está dizendo aqui, ó, abandonaste, deixaste. O que você deixou, querido? O que você deixou mal resolvido lá atrás? É o Senhor que está te perguntando. O que você abandonou? O filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ele abandonou a casa do pai e foi viver a vida dele. Quando ele voltou, queridos, voltou numa situação porque estava comendo quase as bolas, estava desejando as bolotas dos porcos. Mas a palavra diz que ele voltou e o pai estava lá. Oh, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto, mas agora ele vive. Deus está falando aqui, queridos. Você deixou de fazer aquilo que eu te entreguei. Isso é para crente. Volta a fazer. Você abandonou o meu primeiro amor. Como que eu ressuscito? Como que eu recupero o primeiro amor, pastora? Volta às primeiras práticas, às primeiras obras. Como você era comigo, como você se relacionava comigo. Você não vinha, você não escolhia culto para vir. Ah, é a pastora Randa que vai pregar? Não vou não. Tem uma palavra dura.
Deixa eu te falar. Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta lá, ó. Senhor, estou pegando de novo. Meu primeiro amor é o Senhor. Não é as coisas, não é as pessoas, não é os lugares, é o Senhor. Deus tem vida nova para muitos aqui nesta noite. E eu não estou pregando na alma não, viu, queridos? Porque eu jejuei por essa palavra. Mas é sobre a vontade do Senhor. É sobre o que Ele quer falar com você. Eu sei que dentro de você está queimando assim, ó. E deixa eu te falar, Deus quer que você coloque lenha nessa faísca que está dentro de você. Sabe? Ah, pastora, como que a gente mantém o primeiro amor? Como que a gente mantém aquele amor por Jesus aceso? Coloca lenha, querido. Vem para o culto, começa a buscar, vai para o encontro. Se achegue às pessoas de Deus. Sai desse círculo de amizade que só te corrompe. Oh Deus, gente, vocês não estão entendendo. Jesus tem vida nova. Jesus tem veste nova. Você tem lugar na mesa, filha. Você tem lugar na mesa. A decisão é sua. Você pode ter feito da sua vida o que você quis até hoje, mas o Senhor está falando: entrega para mim a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Todas as áreas da sua vida. É um tempo novo. É um tempo novo. Tudo depende de mim e de você. Você não recebeu um convite para estar aqui à toa, não. Não é a ermo. São aqueles que estão queimando, falando assim, ó, vem. Vem, veja. Vem sentir essa presença. Vem caminhar com esse Jesus. Jesus é simples, querido. Ele não está olhando para você como você está por dentro e falando assim, ai, a minha vida está uma bagunça. Ele está falando, deixa eu entrar aí. Eu tenho cura para você. Eu tenho transformação para você. Eu tenho vestes novas. Ora, lava cheia. Pode se colocar de pé, queridos. Se Deus falou com você e você tem uma porção para pegar do Senhor, esse é o seu momento. Chama Ele, Jesus. Ora, lava cheia, badarás. Elias estava depressivo, queridos. Elias estava desnorteado. Ele estava com medo e ele fugiu para uma caverna. Se escondeu lá dentro e achou que estava escondido de Deus. Deus foi lá e falou, eu te vejo. Eu estou te vendo. Mateus, discípulo de Jesus, estava perdido, cheio de perguntas dentro de si. Como assim? Um olhar de Jesus o constrangeu. Ele largou tudo e o seguiu. Maria Madalena, discípula de Jesus, perdida nos vícios, perdida na prostituição. Jesus foi lá e falou assim, vem cá, filha, eu sou teu remidor, eu tenho vida nova para você. Pedro, desolado, endividado, cheio de dívidas, afundado. Jesus chegou e mudou o cenário da vida dele e falou, vem, Pedro, deixa tudo isso aí e me segue. Eu vou fazer você pescador de homens. A samaritana, uma mulher deprimida, rejeitada. A cidade não queria ela, nem a igreja, nem no templo ela podia entrar, do tamanho da desonra que aquela mulher carregava. Mas quando ela chegou diante de Jesus, quando ela chegou diante de Jesus, Jesus falou, olha, você é minha filha. Você é minha filha. Você é minha filha. E todo esse passado de dor, hoje eu coloco vestes de alegria. Hoje eu coloco vestes de louvor em você. Esse é o seu momento, queridos. É você e Deus. Se
Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, pastora, só Deus sabe como eu estou nesse culto. Se essa palavra pegou você por dentro, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você entregue a sua vida para esse Jesus, porque eu vou te dizer, Ele tem vestes novas para você. Não importa o que você passou até aqui, hoje você tem a oportunidade, a rica oportunidade. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor está te chamando para um tempo novo. Quem é aquele, ou quem é aquela que quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer falar: Senhor, os meus caminhos são teus, a minha vida é tua. Talvez você deixou o Senhor, querido. Você é aquele que abandonou o Senhor, até dentro da própria igreja. Talvez você não sirva mais com o mesmo amor. O Senhor está te convidando: vem, filho, volta para o seio do meu amor, volta para mim. Eu quero que você volte. É o momento do Senhor te curar, queridos. Ninguém vai te forçar. O altar está aqui, ó. Ele está disponível para você. Oh, Jesus, sinta Ele te abraçando. Oh, Jesus está abraçando pessoas aqui hoje. E eu não estou falando isso na alma não, viu, queridos? Estou falando isso debaixo de um temor. Sinta Ele te abraçar aí agora. Deus hoje te envolve. A graça de Deus hoje te envolve. Para de lutar com Deus. Para de lutar com Deus. Eu vou ter tempo, pastora. Isso é muito forte, querida. Eu vou ter tempo para voltar. Sou muito nova. Deixa eu te falar. A graça, ela tem um peso de responsabilidade, assim como o fogo. Muitas das vezes a gente pensa, a lei, ela é dura. Deixa eu te falar, a graça, ela é avassaladora. Porque custou um filho. Custou um filho. Quando Jesus foi para a cruz, o Pai também foi. É muito forte isso, queridos. Quando Jesus foi para a cruz, o Pai também estava ali. O que você está esperando? O que você está esperando para reconhecer esse Deus e voltar? Oh, se fosse eu já estava aqui, eu jogada no chão. Oh, Deus, me desconstrói, me desarma, Senhor. Mas é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem dera se eu pudesse ir aí agora e pegar você pelo braço e falar assim: você não está vendo que essa é a sua hora? Você não está vendo que Deus que está te chamando? Eu sei a responsabilidade, querido, de ter que ministrar essa palavra. Porque a graça que me alcançou é a graça que me alinha. É a graça que me põe no prumo. É a graça que fala comigo: filha, se posiciona. Talvez a gente não tenha tempo. É muito sério isso. Mas eu te entrego na mão de Jesus. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele te conhece. Ele te sonda. Os braços dele estão abertos para você. Só não demora muito. O Pai tem pressa em te salvar. Aplauda o nome de Jesus.